Eu inicio aqui a minha fala na tribuna fazendo um paralelo entre um texto do Gilberto de Menstein, que ele fala quem jogou nossas crianças no rio. Então, eu vou começar com esse texto. Tinha dois pescadores que estavam à beira de um rio e, de repente, desceram na correnteza duas crianças. E eles, imediatamente, se predispuseram a entrar dentro do rio e salvar as duas crianças. Isso gastou energia muito grande dos dois pescadores. Logo que eles salvaram essas duas crianças, desceram mais 3 crianças. E aí, cada um conseguiu salvar mais uma criança. E aí, depois desceu 5 crianças. E aí, os pescadores conseguiram salvar de novo 2 crianças. E eles já estavam exaustos. E um deles continuou no rio para salvar mais crianças, já que era recorrente as crianças virem. E um deles saiu e foi correndo na margem do rio, subindo para ver lá no alto o que estava acontecendo. E um deles gritou: mas como? Você vai me deixar aqui sozinho? Eu não vou conseguir salvar todas as crianças. E ele fala: eu irei lá em cima descobrir quem está jogando nossas crianças no rio. Então, nós temos que resolver os problemas no cerne deles. Nós devemos criar políticas públicas para resolver os problemas na área social, na área de saúde, na área que a vereadora milita, na área animal. Então, assim, cada um aqui tem a sua bandeira, e eu penso que não adianta querer salvar uma criança no rio se está vindo 3, 4. Algumas serão prejudicadas e irão morrer no rio. Então, Gilberto de Menstein é um jornalista, autor de alguns livros, O Cidadão de Papel. Então, eu citei o Gilberto de Menstein aqui, que é um jornalista e uma pessoa que escreve, que eu admiro muito. E, diante desse fato, eu venho aqui como aquela que trabalhou 33 anos em escola pública e que tem a Constituição Federal, a minha Bíblia. A Constituição Federal, que é a Carta Magna, é aquela em que eu vou lá e consulto tudo a respeito dos temas antes de apresentar aqui, porque é algo que vai contra a nossa Carta Magna, é inconstitucional. Então, a nossa Constituição Federal, no artigo 208, inciso 1, de acordo também com a Emenda Constitucional 59, de 2009, torna como educação básica a idade de 4 a 17 anos. Então, a educação infantil, que a gente falava, a educação infantil 4, 5 anos, não é mais educação infantil. O pré de 4, 5 anos já faz parte da educação básica de ensino. Então, ela é obrigatória, de 4 e 5 anos. Antigamente, falava, não, se a mãe quiser pôr na escola e tudo, era o ensino regular, né? Aí a gente entrava, era com 7. O primeiro ano do ensino fundamental hoje já é com 6. Então, passou até o 9º ano, virou 9 anos de ensino fundamental. Então, aumentou 1 ano, era 8, era só até a 8ª série, agora são 9. Por quê? Porque a criança hoje entra mais jovem na escola, entra com idade menor. Então, a LDB, no artigo 30, inciso 2, a pré-escola deve ser ofertada de 4 e 5 anos. O ensino fundamental, então, a educação básica passa agora a partir dos 4 anos. Eu vim aqui, então, porque eu me sinto muito desconfortável, eu conversei isso com outros colegas aqui, com a vereadora Deda, eu tenho certeza que a Débora também deve estar passando por isso, a vereadora Ana Lúcia, nós que somos mulheres, e eu, assim, principalmente por ser da área educacional, essa semana foram muitos os pedidos para vagas em escolas. E essa situação de sorteio é uma crueldade, é uma exclusão de crianças à educação. A educação ela deve ser universal, gratuita e de qualidade. É obrigação do Estado. Quando fala Estado, é o município, o Estado de Minas Gerais, que é o nosso, e a União, a responsabilidade de ofertar a educação pública, gratuita
e de qualidade. Há muitos anos, quando a gente... Nem sei aí em que Constituição que era, o ensino era dado em casa somente para as famílias abastadas. Depois de algumas legislações aí, a gente sabe que o ensino é para todos. Nós estamos fazendo um apartheid quando nós não oferecemos vagas de educação infantil e de ensino fundamental para as nossas crianças araguarinas. Então, o meu requerimento de hoje solicitou as listas de espera nas escolas, nos centros educacionais municipais de educação infantil e nos centros educacionais de educação, que é o que atende o ensino fundamental. Então, assim, eu pedi as listas de espera para a gente ter um feedback de quantas crianças nossas estão fora da escola. Isso é horrível. Nós temos, a Constituição lá fala, direito de todos. A educação é direito de todos. A Deda acabou de me falar um caso aqui de uma pessoa lá, uma mãe, lá do bairro Amorim, que procurou vaga lá na Maria da Penha, não tem para atender a criança dela, aí ela teria que levar a criança lá para a Irmã Margarida, no Irmã Margarida também não tem. E, geralmente, as pessoas mais pobres que levam as crianças de bicicleta são as que estão fora da escola. Então, isso me corta o coração. Como professora, como mãe, como educadora, como vereadora que estou, por enquanto, né? Deus me abençoou. E, às vezes, Deus usa as pessoas. Às vezes, Deus está me usando aqui, porque a gente sabe que tem mãe que tem que trabalhar, não tem avós na cidade para poder olhar, não tem com quem deixar. E aí? Então, esse problema, eu até na semana que vem, vou pedir ao senhor prefeito que crie um cargo de advogado ou de procurador para atuar na Secretaria de Educação. Nós temos que estar atentos à legislação federal, ao Plano Decenal de Educação, o que o Tribunal de Contas do Estado orienta ao gestor, para que a gente não consiga incorrer nos mesmos erros e também sermos omissos. Então, eu convoco todos os meus colegas vereadores para levantar comigo essa bandeira da falta de oferta de educação básica. Vamos primeiro pela básica. É lógico que berçário precisa. Aquela criança, a partir de 6 meses, ela já pode frequentar uma educação infantil. 6 meses. É lógico que eu sei que o prefeito não vai conseguir atender a todos nessa idade, mas o a educação hoje, que já é básica, de 4 e 5 anos, nós temos a obrigatoriedade de ofertar, porque nós estamos incorrendo em uma inconstitucionalidade, depois dessa emenda à Constituição, número 59 de 2009, nós estamos incorrendo em relação, por exemplo, o Conselho Tutelar, ele não vai atrás das mães que não mandam os meninos para a escola? Como é que não está indo atrás daqueles meninos que estão sem escola, que é o próprio município? Então, aí, eu posso dizer que os pais estão procurando, as mães estão procurando. Então, quem está com essa situação e não está resolvendo? Às vezes, a gente quer escola bilíngue, quer escola de sucesso, queremos, sim, ofertar uma educação de muita qualidade aos nossos munícipes, aos nossos pequenos futuros cidadãos, mas, antes, nós temos que primeiro dar a opção dele poder estudar, ofertar a vaga. Então, assim, eu estou batendo nisso há muito tempo, eu já encaminhei anteprojetos de lei solucionando para o prefeito que cumpra o inciso 5 do ECA, que foi modificado há poucos dias. O ECA, para atender a LDB, né, ele tem um inciso a mais, que é o inciso 5 de um dos artigos aqui. Então, assim, nós temos que prestar atenção na legislação. Nós temos que tentar... Não existe o princípio da legalidade?
O que é legal, o princípio da legalidade vem falar, é um princípio constitucional que rege a administração pública. Ele fala que o que é legal a gente tem que cumprir. Então, é legal, é necessário ofertar mais vagas para as nossas crianças. Então, eu solicitei ao prefeito municipal, ao secretário de Educação, com certeza as diretoras irão apresentar para nós essas listas de espera. Aí, como que são essas listas de espera? Porque teve o cadastro, um momento lá, a mãe que não tem internet, que não tem conhecimento, que não teve acesso a essas informações, perdeu o cadastramento. É feito até num ano anterior. Aí, não fez o cadastro. Então, esses já estão em lista de espera, porque já não foram sorteados, né, nas escolas. Aí, tem aqueles que nem o cadastro fez. Então, nós, aqui, o que eu quero deixar bem claro aqui, eu vou ler aqui um pedacinho do que eu anotei. Olha, por que foi feita essa alteração no ECA? Porque o ECA estava desatualizado em relação à LDB de 9394 de 96. O artigo 4º, parágrafo 29 e 30 da LDB, estabelecem que a educação infantil, creche e pré-escola vai de 0 a 5 anos de idade. A Constituição Federal também prevê que a oferta de creches e pré-escola é destinada a crianças de até 5 anos de idade. Dessa forma, na prática, a idade limite para atendimento de crianças em creches e pré-escola já era de 5 anos por força da LDB. A Lei 13.306, de 2016, só veio atualizar o texto do ECA, sem promover nenhuma alteração em relação ao que já estava valendo. Os municípios, conforme previsto no artigo 211, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 11, inciso 5 da LDB, caso o município não ofereça vagas em creches e pré-escolas, a pessoa poderá exigir esse direito junto ao Poder Judiciário? Sim. O Poder Judiciário pode obrigar o município a fornecer vaga em creche a criança de até 5 anos de idade. A educação infantil em creche e pré-escola representa prerrogativa constitucional indisponível, garantida às crianças até 5 anos, sendo um dever do Estado, artigo 208, inciso 4, da Constituição Federal de 88. Agora, eu quero deixar bem gravado aqui esse parágrafo. Os municípios têm o dever de atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Não podem se recusar a cumprir este mandato constitucional juridicamente vinculante que lhes foi conferido pela Constituição Federal. Nós temos várias decisões do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, como é o caso 95-64-75 do relator ministro Celso de Mello, julgado em 2016. Então, a lei é de 2016 e nós já estamos em 2023, e a gente sabe aí que o prefeito tem cuidado com muito carinho da educação no nosso município. A obrigatoriedade do município é a educação infantil e a educação fundamental, mas a educação fundamental ele compartilha com o Estado de Minas Gerais. Agora, a educação infantil é só do prefeito, só do prefeito. Como o ensino médio é só do Estado, como o ensino superior é só da União. Então, a gente tem que entender essas prerrogativas e essas obrigatoriedades. Educação infantil é só do prefeito, educação fundamental do prefeito e do Estado. Então, nós temos que ofertar. No ensino fundamental antigo, aí, né, que tinha aí 1º ao 9º ano, agora não, começa pela pré-escola, também está faltando vaga. É lógico que os pais não vão escolher a escola que eles querem. Ah, não, eu quero no Mário. Ah, não, eu quero no João Pedreiro. O prefeito tem a obrigatoriedade de ofertar a vaga próxima à residência da criança. Então, nós temos que deixar isso bem claro. Eu espero, com muito carinho, as listas dessas crianças que já ficaram sem educação durante aí uma semana, né? A escola começou segunda agora, então já tem 2 dias que as nossas crianças estão sem escola.
estão à margem do processo educacional. Eu peço isso com muito carinho, essas listas, para que juntos, com a Comissão de Educação dessa casa, nós possamos resolver este problema que me afronta enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto vereadora, enquanto advogada. Eu peço a vocês que nós possamos unir esforços para sanar esse problema da oferta na educação infantil de 4 e 5 anos e no ensino fundamental das crianças da cidade de Araguari. É isso a todos. Outro assunto que eu quero falar também, que mexe muito comigo, é a situação das cirurgias bariátricas. A Soraya me disse, o ano passado, eu arrepio de falar umas coisas dessas, que nós temos uma lista com 130 pessoas que necessitam de uma cirurgia bariátrica. E a UFO, vereador Cláudio, realiza uma cirurgia bariátrica por ano na cidade de Araguari. Uma. Então, nós levaríamos 130 anos para resolver o problema da fila se ninguém mais fosse precisar da cirurgia. 130 anos. Vocês concordam comigo que isso é impossível? O ser humano não vive isso. Então, nós, enquanto vereadores, tentando amenizar, né, como diz lá aquele que morreu lá, o da fome, como que chama? Aquele filósofo lá, um beija-flor leva uma gotinha para tentar apagar o incêndio da floresta. Então, alguns vereadores aqui, eu solicitei que fosse colocada emendas impositivas no orçamento para que a própria prefeitura credenciasse uma instituição apta a realizar essas cirurgias bariátricas, porque a Soraya diz que consegue, a cada 20 mil, realizar uma cirurgia. E nós conseguimos 250 mil reais, vai dar para fazer mais de 12 cirurgias bariátricas. Então, nós iremos diminuir uma fila de 130 pacientes para 118, né, pacientes ficarão na fila. Que nós possamos achar maiores formas de minimizar esse problema sobre a obesidade e atacar o problema lá no cerne, em relação à atividade física nas praças, em relação a crianças que desde pequenininhas já apresentam o problema de obesidade, para que a gente não tenha que ter uma cirurgia tão invasiva como é a cirurgia bariátrica e uma fila imensa na cidade de Araguari, já que é um problema de saúde pública, a Organização Mundial da Saúde fala sobre isso. Então, assim, que Deus possa nos abençoar, que a gente possa ter força. As nossas emendas impositivas são irrisórias. Cada vereador aqui conseguiu para a área de saúde só 220 mil, é 1,2 da receita corrente líquida da cidade de Araguari, dividido por 17, que é o número de vereadores. Então, as emendas, a gente tem tanto sonho, né, que é ajudar o prefeito com tantas políticas públicas, mas a gente fica presa a esse pequeno valor, mas que a gente tem feito isso com muito carinho, utilizando muito bem os recursos, para que a gente contribua com a Soraya, com a Santa Casa de Misericórdia, com futuramente o Hospital Sagrada Família. E, na oportunidade, eu quero deixar bem claro para vocês também, que na semana que vem eu vou pedir o Zé Júlio, reitor da universidade, presidente Antônio Carlos. Ele tem uma escolinha de pré no bairro São Sebastião, ó. Palavra, e tem outra lá no Novo Horizonte, ó, que ele possa expandir mais essas escolas, porque a Constituição Federal também fala em ajudas, situações filantrópicas que se unem para ofertar essa modalidade de ensino, já que as prefeituras, às vezes, não dão conta de acolher a todos. Mas agora faz-se necessário, porque é lei. A palavra, vereador Cláudio. Rapidinho. Faço um compromisso com a senhora, até porque eu me identifiquei com essa situação das cirurgias bariátricas. Mexe lá no consultório odontológico da Água Clara para mim, eu vou dar para a senhora meus 220 mil das minhas emendas impositivas para esse ano, para valer para o ano que vem, que são 21 cirurgias a 20 mil. 11. 11? Não é 20 mil? 20 mil cada uma, é 220. Ah, então. Dá 11. 21, hein? Não, é 20 mil, 220 dividido por 11, dá... dividido por 20, dá 11. É.
Faço compromisso com a senhora. Você vê, tanto que eu quero ajudar, que eu já estava acrescentando mais 10. Com certeza. Mexe lá, dou minha palavra para a senhora. Eu também estou com uma situação idêntica à sua em relação ao bairro Gutierrez, a reforma do postinho. A senhora entendeu aqui? Deixa aqui o quê? A minha palavra. Não é compromisso, não, a minha palavra. Certo. O vereador Cláudio também tem muita razão, e outros vereadores aí também, em relação à aplicabilidade à execução das nossas emendas impositivas. Eu não sei quem ganhou o certame na saúde, mas eu também disponibilizei recursos para o PSF do bairro Gutierrez, esse ano, junto com o Claitinho, para o PSF do bairro São Sebastião, e até agora nada foi feito. Então, essa agilidade é importantíssima, senão, principalmente no último orçamento, o vereador, às vezes, não volta para essa casa, não vê nem a sua emenda ser cumprida. Vocês concordam? Então, assim, no Brasil, a gente trabalha no orçamento de acordo com o ano civil, então, que a gente possa ter mais celeridade na aplicação dessas emendas impositivas. E, em relação também às respostas do requerimento, nós não aguentamos mais falar que está estudando, né? Já deve estar fazendo um mestrado, um doutorado em relação aos nossos pedidos, quando falam que estão estudando. Está estudando já tem, né, muito tempo, né? Então, na hora que eu vou ler, eu, assim, que tento ter um equilíbrio emocional possível, que eu também não sou dessa terra, mas a gente fica chateado com essas respostas evasivas, sem fundamento, e um secretário que responde que está estudando, não deixa a gente chateado, né? Está estudando. No primeiro ano estudou, no segundo também, está na hora agora de pôr em prática os pedidos que não são nada ilegais, dos vereadores dessa casa. Como líder, me sinto muita vontade para falar desses assuntos, porque quando assumi esse papel, não deixei de ser vereadora para ser líder. E espero estar sendo coerente, primeiro com essa casa e com o prefeito, porque todos os projetos que vêm dele, a gente tem tentado aprovar de forma célere, para que ele possa executá-los ainda no mandato dele. A todos um bom final de manhã e muito obrigada. Obrigado, vereadora Eunice.